Tenho uma notícia para dar para vocês. Hoje eu estou aqui com o Dr. Silvio, um amigo e um profissional da área de saúde, médico, dermatologista. E eu vou passar por um procedimento, por uma situação que está me incomodando bastante, que é a minha calvície, a minha careca. Então eu gostaria que vocês acompanhassem. E agora nós vamos tirar algumas dúvidas e o Silvio colocou aqui para a gente poder justamente esclarecer isso, inclusive para vocês que estão assistindo, que têm interesse e querem saber como funciona esse procedimento, que está tão atualizado hoje em dia. Aproveita e já dá o seu like, compartilhe com os amigos aí, com os amigos, deixe o seu comentário se você tem vontade de fazer, se você sofre de problema de calvície, se conhece alguém que sofre ou já fez esse procedimento, qual foi o resultado. Dá o seu feedback pra gente aí, poder produzir mais vídeos desse conteúdo, trazer mais informações para vocês. E vamos ver o que vai dar aí disso aí, se eu vou sair com a cabeleira daqui, igual aqueles moicanos americanos, como que vai ser isso aí? Vou dar a palavra para ele se apresentar e depois a gente continua. Bom dia, Elias. Bom dia, pessoal. Eu sou o Dr. Silvio Vilela, eu sou dermatologista, sou pós-graduado em tricologia, que é a área que trata as doenças do cabelo, e também o transplante capilar. Eu trabalho aqui em São Lourenço e também em Pouso Alegre já há algum tempo, tentando melhorar a vida dos nossos amigos e amigas. E a gente está aqui hoje para ajudar o Elias a resolver essa coisa que está incomodando ele aí, para melhorar essa autoestima. É verdade. Eu fiquei bem empolgado até, porque a gente costuma ver, tem visto tantas pessoas mais famosas, né? Tem visto tão corriqueiro isso hoje em dia. E aí eu procurei o Silvio e ele realmente deu uma tranquilidade muito grande a respeito disso. Mas eu queria esclarecer algumas coisas agora, minutos antes de começar o procedimento, né? Ô Silvio, a questão dos cabelos, quando depois de transplantados, eles voltam a cair, né? Elias, os cabelos transplantados não voltam a cair. Eles são retirados de uma região os cabelos dessa região não vão sofrer o processo de calvície. É como se eles fossem imunizados contra a calvície. Eles têm uma origem diferente do cabelo que fica nessa região de calvície. Então, os cabelos transplantados não caem mais. E aqueles fios que não foram transplantados, que estão na minha cabeça, eles podem continuar caindo? Podem. O processo de calvície continua. Então, você vai passar por esse procedimento, vai fazer o seu transplante e é necessário você fazer um tratamento clínico, né? Nós temos procedimentos para isso, nós temos medicamentos para o uso domiciliar. E esses cabelos podem ganhar força, podem crescer novamente e você deve e pode preservar esses cabelos que estão aí já nessa região que resistiram até agora ao processo de calvície. Com relação à preparação para essa cirurgia, o que eu preciso ter para poder iniciar esse procedimento com você? Olha, é um procedimento pouco invasivo, eu diria microinvasivo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma avaliação, ver se uma área doadora é compatível, você precisa fazer os seus exames, ver se você está numa condição de saúde legal. E é basicamente isso. Você tem uma indicação e se você tem condições clínicas para fazer. Mas, como disse, é um procedimento microinvasivo. Anestesia, por exemplo, é uma anestesia local. Então a anestesia, como você falou, não precisa de anestesia geral, não é uma anestesia bem pesada, é só local mesmo. É uma anestesia local, a dor é muito pouca, tem pacientes que não sentem dor nenhuma. A gente acaba oferecendo para o paciente uma medicação ansiolítica, né? Ela causa um sono, alguns pacientes preferem tomar, outros pacientes preferem não tomar, alguns pacientes dormem durante o procedimento, que é muito tranquilo. Outros vão conversando durante o procedimento todo. Ele consegue ter um transcorrer bem tranquilo desse procedimento. Bacana. E precisa fazer corte no couro cabeludo? Porque eu vi alguns procedimentos que o pessoal fazia, tirava uma tira do couro cabeludo para fazer a coleta dos fios, né? Esse procedimento a gente já praticou. Hoje a gente pratica o FUA, que é a extração fio a fio. Sim. E a diferença está na extração. Nós temos um equipamento que vai retirar esse fio um por um e depois vamos fazer a implantação na região que a gente deseja. Entendi. E o pós-operatório? Como que funciona a questão do pós-operatório? Olha, o pós-operatório você vai ter algumas medicações para tomar, medicamentos simples, do uso corriqueiro, e aí você vai ter que tomar os cuidados do pós-operatório. A área que recebeu os cabelos, elas vão ter que ser bem tratadas, né? Você vai ter que ter um cuidado para não esbarrar essa área,
vai ter que dormir numa posição mais semi-sentada durante 7 dias. Depois você vai ganhando cada vez mais liberdade. Mas tem muitos pacientes que fazem o procedimento e no segundo dia já estão parecendo que vão para academia já. A empolgação é um perigo, né? O pessoal já sai daqui animadinho, já quer começar a pentear o cabelo, né? Exatamente. Ele já se sente seguro, mas tem que ter esses cuidados mais específicos durante 7 dias. Ô Silvio, e como, assim, para tentar matar até a curiosidade de algumas clientes e amigas que acompanham a gente, esse tratamento é exclusivo para homens? Só homens sofrem desse tipo de problema? Bom, Elias, não é exclusivo para homens, mulheres também sofrem de calvície. E esse procedimento é indicado para mulheres também, né? Nós temos mulheres, por exemplo, que querem rebaixar a testa. Ela tem uma testa muito alta, causa uma desproporção na face e a gente consegue fazer uma melhora dessa linha capilar tranquilamente. Já é o caso, olha o tamanho da testa. E o resultado final, para a gente poder observar e falar, olha, isso aqui que eu vou ter de cabelo, qual que é o tempo para isso? Elias, você vai ter um resultado final dentro de 1 ano. Certo. Embora ali, a partir de 4 meses, o cabelo começa a ganhar força e vai crescendo progressivamente. É isso que eu queria saber, porque assim, a gente sabe que o resultado final, principalmente para tratamentos que a gente faz, tanto estéticos como cirúrgicos, né, a gente sabe que o organismo tem um período de adaptação, né, eu também passo isso para os meus clientes, mas a gente fica ansioso, né? Fica. A gente quer ver o resultado logo. A ansiedade nos primeiros 4 meses é bastante chata, mas o cabelo tem o tempo dele e ninguém vai mudar esse tempo. Ele precisa desse tempo para começar esse crescimento. Tá ok. E qual que é o acompanhamento que a gente tem que ter pós-cirúrgico? A gente tem que estar frequentando, vindo aqui de tempo em tempo para você acompanhar? Depois que você tem realizado o transplante, a gente vai te acompanhar por 1 ano. Nós vamos ter contatos frequentes através de celular, WhatsApp, contatos presenciais. E é muito importante os tratamentos clínicos também. Você tem uma somatória de forças. Você tem um transplante, tem um tratamento clínico, tem medicamentos, procedimentos. Isso potencializa muito o seu resultado final do seu transplante. Bacana. Então, acho que é isso. Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Eli, agora nós vamos fazer as marcações da sua cirurgia como se fosse o projeto do seu resultado final aí. Como nós vamos proceder, como nós vamos implantar esse cabelo. Tá, jóia. Silvio, aproveitando a oportunidade aqui, eu vou fazer mais uma pergunta. Quanto tempo dura o procedimento? O procedimento não é um procedimento rápido, é um procedimento lento, é um trabalho artesanal, eu diria. É uma extração de 1 a 1. Então a gente consegue extrair alguns milhares de fios, né? Alguns milhares de folículos. Então isso vai levar um tempo. A duração pode ser de 7 a 12 horas às vezes. Entendi. O paciente pode escolher onde ele quer fazer o preenchimento dele, para ficar, ou você já tem um padrão para isso? Beleza. Nesse momento desse projeto, o paciente participa. Ele vai escolher qual o ponto que ele quer, se ele prefere com alguma entrada ou menos entrada. E vai sempre depender da doadora e das proporções. Nós fizemos aqui as medidas da sua proporção do terço inferior, médio e superior, para fazer um desenho harmônico, para não ficar desproporcional o seu rosto. Entendi. Vamos fazer aqui as primeiras medidas e a gente vai fazendo esse desenho até chegar no ponto que a gente acha mais interessante para o seu caso. Aqui eu fiz a marcação mais tradicional. Mas o que a gente conversou de fazer uma entradinha aqui, ó, para acompanhar mais o seu desenho natural. A gente fez o início do projeto, né, esse desenho, e agora nós vamos fazer uma raspagem desse cabelo e terminar de fazer o desenho aqui das áreas que nós vamos explorar. Aqui nós fizemos um projeto de onde a gente vai implantar o cabelo.
Aí, gente, tá vendo? Minha cabeleira já se foi, agora vamos pra barba, né? Vamos explorar a barba do Elias, porque ele tem um ardoador pequeno e a gente vai explorar a barba dele para reforçar esse transplante capilar. Agora a gente vai para a sala de cirurgia e vamos começar pela anestesia, tá certo? Vamos lá. Vamos lá então. Essa é a hora. O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma anestesia local, uma agulha bem pequena, uma agulha de insulina. A primeira injeçãozinha causa algum desconforto, depois as outras não vão causar desconforto. Tá ok? Terminamos a anestesia. Teve muito desconforto? Não. Terminamos a anestesia, agora vai começar o processo de extração mesmo do folículo em si. Tá ok? Vamos lá. Beleza, agora a gente completou de novo essa marcação, a gente fez novamente os cálculos para confirmar que está tudo na posição que a gente quer. A gente vai começar a fazer uma anestesia nessa região, que vai ser a região receptora. Tá ok? A primeira etapa foi tranquilo. Não senti nada. Esse está super bem, almoçou tranquilo. Sim. Isso, como é que você está aí? Como é que está sentindo? Está sentindo alguma dor? Nada, sim, muito tranquilo, muito abaixo do que eu esperava até, e totalmente suportável, confortável, não estou sentindo nada mesmo. E é isso aí, a gente já vai cumprindo essa fase aqui de anestesia. Agora a gente vai fazer a fase das perfurações, no qual vai acontecer o implante especificamente. Agora a gente vai começar a fase de implantação. Certo. Nós já anestesiamos, já fizemos todas as aberturas para implantar esses folículos. E vamos começar essa parte de implantação, que é a fase final do transplante. Tá, só para constar aqui, ó, eu tô vivo, acordado, viu, gente? Tá tranquilo, super tranquilo. Sem dor. Sem dor, sem nada. Tintina, nada. Chegamos ao fim, conseguimos concluir o transplante. Um número muito grande de folículos foram colocados. Você teve uma cobertura que ficou até acima do esperado. Eu acho que você passou muito bem, você está saindo bem da cirurgia, está bem disposto. E agora é fazer os nossos cuidados pós-operatórios, né? Eu queria saber o que você achou aí do procedimento. Não, na verdade, assim, deixar bem claro para vocês aí que realmente eu estou muito bem. Tá? O procedimento realmente é longo, mas há essa necessidade por ser fio a fio, foi uma grande quantidade de fios, mas o tempo todo eu fiquei me sentindo bem, não senti mal em nenhum momento, não tive desconforto em nenhum momento, não senti dor em nenhum momento. Realmente é um procedimento muito tranquilo, só precisa ter um pouco de paciência, porque é um procedimento que exige esse período um pouquinho mais longo mesmo. Agora, inclusive, eu estou me sentindo muito bem,
bem, não estou sentindo dor. Fiquei muito satisfeito, inclusive, com a forma do desenho que foi aplicado, era exatamente isso que eu esperava. E agora a gente vai aguardar para saber aí como é que vão ser os próximos dias, né? E, inclusive, o Silvio agora vai me passar a questão aí do pós-operatório, né, Silvio? O pós-operatório, ele tem um ponto que é meio chatinho, que é a forma de dormir, né? A área receptora tem que ser preservada. Então não pode, por exemplo, tocar o travesseiro, levar a mão à receptora. Então você vai ter que dormir semi-sentado. 7 dias dormindo numa posição diferente, mas bem plausível de dormir. Você tem a hidratação foi mais alta, então você vai conseguir resolver isso bem, passar bem nesse tempo. Ok, então na verdade eu cuidado com relação ao toque, banho, né? Lavar o chuveiro, não pode ligar o chuveiro e tomar um banho, por exemplo. Né? Você vai lavar o corpo do lugar com uma canequinha, jogando água devagar. Você vai dar tapinhas na área receptora. A alimentação tem alguma restrição? Nenhuma restrição contra a alimentação. Eu peço só hoje mesmo no comentário pesado, que você passou o dia aqui com a gente. Então, assim, a alimentação a partir de amanhã é sua alimentação normal mesmo. Beleza. Então, gostaria muito de agradecer você, toda a sua equipe. Eu e as meninas foram, assim, maravilhosas, tiveram um cuidado muito especial comigo. Foi um atendimento de excelência, eu fiquei muito satisfeito, a gente brincou o tempo todo. Realmente estou muito satisfeito, recomendo para quem tem interesse, tem vontade de fazer, vem aqui na Vita Pele, conversa com o Silvio, e vocês vão ver que realmente ele passa muita segurança para a gente. Não deixe de fazer pelo menos a sua avaliação, vem aqui conhecer o trabalho, que vocês vão gostar muito, eu recomendo. Bom, pessoal, quem tiver interesse no nosso trabalho, tirar suas dúvidas, conhecer mais de como é feito o serviço do transplante capilar, é só marcar uma avaliação para a gente bater um papo e explicar melhor como é o nosso serviço. E quem quiser entrar em contato conosco, nós temos nossas redes sociais, nós temos também o telefone aqui da Clínica Vita Pele em São Lourenço, que fica no Edifício Nacional, que é o 3332-2124. Atendemos também em Pouso Alegre, no Centro Médico Pouso Alegre. Não deixe de dar o seu like aí, compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que pode se interessar por esse assunto. Deixe o seu comentário, que isso é muito importante para a gente. E a gente conta com o seu apoio aí nos demais vídeos que a gente vai ver. Conforme eu for tendo evolução, a gente vai complementando esses vídeos aí. Se inscreve no canal. Acompanhe aí também as redes sociais do Dr. Silvio. A gente vai deixar o link das suas redes sociais aí na nossa página. E, enfim, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Elias. Foi um prazer estar com você aqui. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, quer saber um pouco mais, trata-se de uma técnica de congelamento, tá? Superficial, não tem agulha, nada que perfura a pele. E aí essa pelezinha que tá manchada sai e vem uma pele novinha sem mancha. O processo é todo suave e superficial na pele. Não precisa de anestesia, nada que seja invasivo. Não é laser, não é nitrogênio, não é ácido. É uma técnica de congelamento exclusiva que foi desenvolvida na Fundação Simas pelo meu pai mesmo, né, há 50 anos atrás. Já foi apresentada no Fantástico em 1981. Então esse método de eliminação de manchas você só encontra aqui na Simas. Nós somos únicos no mundo com essa técnica. E por isso a gente consegue dar garantia de resultado. E se você está interessado em saber mais sobre o nosso tratamento, entra no nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar e você vai ter todas as informações necessárias.